3 participantes aqui com a gente. Oi, oi, pessoal. Estamos aqui na live do Setembro Amarelo. Se tem vida, tem jeito. Vamos lá, vamos chamar a nossa convidada especial, que é a minha colega, Tati Onofre. Vamos ver, vamos chamar a Tati. Oi, oi, olha só, bastante gente aqui com a gente. Muito bem, legal. Tem um sonzinho aqui de fundo. Oi, Tati! Boa noite, Nai! Chegamos! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Sejam todos bem-vindos também. Muito obrigada, que delícia estar aqui com você, nossa primeira live juntas! Verdade, né? E olha que a gente se fala bastante. Não é? Demorou para ela acontecer, na verdade. Demorou, né? Eu e a Tati nos conhecemos na nossa mentoria do VDP, do Viver de Psico, né? Nos identificamos bastante, trocamos bastante ideias. E aí, um dia surgiu, a Tati fez um story lá de Setembro Amarelo, né? E eu pensei, vamos fazer uma live, que eu acho que vai ser bem legal, né? E olha Então, que legal, primeira live que a gente faz junta de um tema tão sensível, tão importante, né? E tão necessário, que é falar de vida. Não é? Isso aí. Se apresenta para nós, Tati. Para quem não me conhece, meu nome é Tati, Tatiane com I. Olha só que diferente, né? Quase ninguém tem esse nome, gente. Mas todo mundo me chama de Tati e eu adoro. Tati Onofre, eu sou psicóloga há uns quase 15 anos por aí. Vivi muito tempo no mundo corporativo, mas desde 2018 estou empreendendo na clínica, na psicologia, no atender, né? Ter pacientes, ver a transformação acontecer através do nosso trabalho e não tem nem explicação, né, para falar o que é trabalhar com pessoas nesse sentido. Claro que no RH a gente trabalha com pessoas, sim, mas é uma outra vivência, né, uma outra percepção. Aqui a gente vê realmente a transformação acontecer. Então, chegando aqui hoje para partilhar esse tema, né, tão sensível, tão importante, com essa amiga linda, Nai. Se apresente aí, né, Nai. Tati? Então, também sou psicóloga, trabalho com atendimento online, trabalho com atendimento presencial nas cidades de Cândido Godói e de Juricaba. Então, aqui no Instagram a gente faz um trabalho bem legal, né, de psicoeducação, a gente posta os nossos conteúdos, enfim, né, para que mais pessoas possam estar aí conhecendo o nosso trabalho. Então, a gente trabalha, ambas, né? Trabalhamos mais com um público específico de mulheres. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live para a gente conversar hoje sobre vida, né? O Setembro Amarelo, ele faz uma alusão à prevenção do suicídio e trabalha com a valorização da vida. Então, falar de suicídio é um tema pesado, mas muito se sabe que falando sobre isso, a gente consegue sensibilizar as pessoas, a gente consegue levar informações de qualidade, desfazer alguns mitos e preconceitos, para que as coisas vão evoluindo aí e para que a gente tenha cada vez menos casos, então, de suicídio e que as pessoas consigam buscar ajuda, consigam estar mais sensíveis para a dor do outro, para identificar quando possível, e aí a gente poder ter índices menores. A gente tem índices muito altos. Quando a gente pesquisava, agora recentemente, né, a gente estava lendo uma cartilha da Artemed e me dei conta, assim, de índices muito altos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ocupa o segundo estado brasileiro, né? O lugar de segundo estado brasileiro nos índices de suicídio. Então, primeiro é Rondônia, depois vem Santa Catarina. E aí a gente se assusta com alguns dados bem alarmantes, né? A cada 60 segundos, um suicídio, é isso, né? Então, é muita coisa, né? É muita gente que acaba perdendo a vida de um jeito silencioso, bem quietinho, né? Mas é muita gente, é muito significativo e é muito importante a gente poder usar esse mês para falar sobre isso, mas não só esse mês, para sensibilizar e que isso possa circular, que a gente possa ter esse cuidado, esse olhar empático pelo outro, pelos 12 meses do ano, né? O sofrimento psíquico, ele não aparece, ele não tem cara. Então, a gente não sabe quando o outro está bem ou quando ele não está. Às vezes, lá por dentro, pode estar em pedaços, mas a cara está bem, não está aparecendo ali aquele sofrimento. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis, né?
Pesquisando assuntos, né? Pesquisando itens para a gente falar aqui na live de hoje, eu li uma matéria que tinha um título muito interessante: A Depressão Sorridente. Porque muitas vezes é atrás deste sorriso que, né, na máscara que a pessoa, infelizmente, muitas vezes acaba colocando para não, né, sentir tudo aquilo, não sentir, não, na verdade, não demonstrar aquele sentimento, né, que está ali dentro. É o sorriso que serve de escudo, mas o quanto esse sorriso esconde lá dentro uma tempestade, um turbilhão, né, de emoções que já estão a ponto realmente de explodir e a pessoa não sabe nem o que fazer. Então, ter momentos como esse aqui hoje são extremamente importantes, porque cada vez que a gente, né, partilha conhecimento, abre um espaço de fala e de escuta para falar sobre vida, para incentivar que as pessoas tenham um olhar empático, como você falou, e não só com o outro, com a gente também, né, Nai? Porque muitas vezes quando a gente fala empatia, a gente acaba pensando nesse item com o outro, mas ele também serve para nós. Muitas vezes é até mais fácil a gente ter empatia com o outro, mas quando se trata da gente mesmo, de ter empatia conosco, de acolher nossos sentimentos, de pensar, poxa, tem algo estranho aqui comigo. Será que eu preciso procurar ajuda? Poxa, isso não é normal, né? Isso não é certo, não é, eu não era assim. Então essa empatia também começa dentro de nós, né? E isso tudo é falar de vida, né? Porque o que a gente quer, que o conhecimento ele liberta. E nessa liberdade, essa liberdade traz vida também, né? Traz acolhimento, traz informação. É isso que a gente quer aqui hoje. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui com a gente, que está chegando, que vai chegar, que vai ver no gravado. Vamos ver coraçõezinhos aí subindo pra gente. Bora, né, colocar aí no aviãozinho para outras pessoas também saberem desse conteúdo, entrarem aqui nessa nossa conversa, partilhar esse momento conosco, com certeza vai ser bem legal, né? Bem leve. Verdade, né? Então, compartilha aí com quem tu acha que esse conteúdo possa ser valoroso, né? Quanto mais corações, quanto mais compartilhamentos, né? Mais o Instagram entrega a nossa live, vai avisando aí os nossos seguidores que nós estamos ao vivo. Quando tu falava, né, Tati, sobre a gente se acolher, a autocompaixão, o nosso acolhimento é muito importante. Poder reconhecer os nossos limites. Eu sempre digo para os pacientes que reconhecer os nossos limites não é um limitador, mas é para a gente poder se cuidar, poder se entender, saber por que caminho seguir, até onde a gente consegue ir de maneira saudável e a partir de quando isso pode estar se tornando um adoecimento. Às vezes a gente cuida tanto dos outros e pode estar esquecendo de cuidar de si próprio. E aí vai fazer isso quando o copo derrama, né? Quando desencadeia uma crise, quando começa a adoecer. Então a gente pode sim, cada um poder se permitir buscar ajuda. Quantas vezes os pacientes nos chegam com vergonha do que estão sentindo, né? Pensando que são só eles na face da terra que estão passando por aquilo ali, não conseguindo aceitar o que se passa com eles, aquela dor, tendo vergonha do que está sentindo. Então, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, é importante a gente fazer esse paralelo também da diferenciação da ideação suicida, do planejamento. Então, quem nunca, diante de uma situação muito difícil, de muita dificuldade ou de muita dor insuportável, pensou, cara, eu quero acabar com tudo, não aguento mais viver isso. Tá, mas esse pensamento vem e ele vai embora. Ele não fica ali. Agora, quando ele vai se tornando recorrente, e de novo, começa a aparecer como uma saída cabível. E aí se começa, né, traçar algumas estratégias de como fazer isso, enfim, por muito tempo. A gente precisa estar atento a isso, então, né? Mas a gente vai trazer aqui algumas coisas do tipo mito e verdade, pra gente conversando. Se alguém que está com a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda aqui nos comentários que a gente vai ir respondendo na medida do possível, né? Para ir tornando isso uma conversa, tá bem?
É essa a nossa ideia, né? Um bate-papo gostoso, não só entre nós duas, mas quem está aqui com a gente. Todo mundo é convidado a falar, a perguntar, a se expressar, porque isso aqui é uma troca, né? É Isso. uma troca de informações, é uma troca de conhecimento, e que esse conhecimento seja sempre compartilhado e partilhado, né? Uhum. Conosco, com outras pessoas. Essa é a nossa intenção. É isso aí. Vamos começar então com nossos mitos e verdades, né? E aí, vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem também, vou achar bem legal, a gente vai achar bem legal a participação de vocês, né? Quem Com acha certeza. mito, põe joinha para baixo, quem acha verdade, põe joinha para cima aí, para vocês, Uhum. né, participarem com a gente. Vai ser legal também. Com Claro que certeza. nós sempre temos um script, né? Então, de vez Uhum. em quando a gente olha um pouquinho para baixo, né, para Olha um ler, pouquinho pro porque, lado. né, quando a gente prepara um conteúdo e todo o conteúdo, né, que a gente partilha, que a gente prepara, ele tem sim uma etapa de estudo, uma etapa de elaboração, né, para que a gente garanta que tudo fique amarradinho, que não falte nada, que vocês saiam daqui com uma quantidade de informações boas e legais para vocês tomarem decisões, para, né, munirem vocês de momentos futuros. Então, o script, ele, né, tá aqui como nosso Ele existe. amiguinho auxiliar, né? Porque nem Bem todos dá pra tranquilo. gente, né, Bem guardar tranquilo. aqui e vamos garantir que está tudo correndo dentro do nosso script, né, Nai? Isso aí. Então, vou começar aqui com uma pergunta. A maioria das pessoas que comete suicídio não dá nenhum sinal. Pessoal, o que é que vocês acham? Que isso é mito ou é verdade? Coloquem aí o E que é que aí? vocês acham. Nenhum, zero sinais. A pessoa vai lá e comete o ato, né? E aí, O que será? Né? o que será? E isso já é algo que é bastante difundido, né? Desde que Uhum, começou todo esse movimento do Setembro Amarelo, né? Desde que isso veio, então, para o Brasil também, é muito difundido isso. E que bom que, de fato, né? Ó, a Sandy está colocando ali que é mito, né? Isso aí. Então, as pessoas não saem gritando aos quatro ventos de forma clara, mas sim, né? A pessoa vai dando alguns sinais e a gente pode estar falando aqui, ou talvez você que vai nos assistir depois, pode já ter passado por uma situação assim, de perder uhum, alguém querido, né? Ou de já ter passado por uma situação de uma tentativa de alguém próximo, enfim. E aí, às vezes, as pessoas se culpam por isso, né? No fato de, uhum, como é que eu não vi? Se dizem que dá sinais, como é que eu não vi os sinais? Porque às uhum. vezes é isso. São sinais, mas são sinais sutis. É aquela frase do ai, não aguento mais, eu quero morrer, né? Eu quero sumir, não aguento mais isso. Quero dormir e nunca mais acordar, né? Então, depois a gente vai trazer lá mais no encerramento da live alguns fatores de risco, né? Para também a gente estar um pouco mais atento. E aí eu sempre Uhum. penso que nesses casos é muito melhor a gente pecar pelo excesso de estar ali, de tentar buscar uma ajuda. Então, ninguém tem, né? Ninguém que não estudou para isso tem aquele feeling para poder Uhum. lidar com a coisa. Mas Uhum. é poder estar ali, é poder estar escutando, é poder não estar ali sem julgamento e então procurar ajuda. Né? Procurar alguém especializado lá, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, alguém que vai poder ajudar e vai poder dar os encaminhamentos necessários. Mas Uhum. acontece, tem alguns sinais, sim. Mas nem sempre eles estão evidentes. Às vezes eles ficam ali encobertos pelas relações, enfim. Todas as relações são cheias de questões, né? Então nem Uhum. sempre a gente consegue validar aquilo que o outro está falando. E isso vai vir lá numa próxima questão também, né? É, Mas, com Tati, certeza. e aí? O que mais que a gente tem para conversar? Será que só pessoas com transtornos mentais que cometem suicídio? Tá aí, né? Outra questão bem nebulosa, né? Que acaba colocando as pessoas muitas vezes um rótulo, né? Como se fosse um depara. Tem um problema psíquico, logo pode tentar suicídio. Muitas vezes, na verdade,
pessoal, a pessoa, ela nem tem consciência, né? E aí, quando a gente fala de algum transtorno mental, a gente está falando também de um diagnóstico que foi realizado com profissionais, né? Onde a pessoa tem consciência, onde a pessoa pode procurar um tratamento, já está em tratamento, mas muitas vezes a pessoa não nem sabe, né? Mas, sim, a maioria, né, dos casos de suicídio, a grande maioria esmagadora, está, sim, associada a algum transtorno mental. E o maior deles, né, a depressão. Que muitas vezes, como a gente começou falando lá na live, né, a depressão sorridente, muitas vezes ela vem mascarada de sorriso, ela vem mascarada de uma felicidade excessiva para algo que não necessariamente geraria aquilo na pessoa, ou seja, uma transformação de comportamento, uma apatia muito grande, né? E cabe a nós, como a Nay começou a falar, né, dessa empatia, de olhar para o outro e perceber, poxa, a pessoa era desse jeito e faz algum tempo que eu percebo que diminuiu, ela não tem mais essa felicidade, ela não está sempre aqui com energia lá em cima, ela não está mais tão feliz. A gente percebe as mudanças de comportamento, né? De pessoas que a gente está próximo. E é apurar esse olhar, né? Apurar esse olhar. Porque muitas vezes Não a que tenha gente... que estar bem sempre, né? Mas Né? é diferente Né? quando a gente vê que alguém, opa, muda muito ou se Opa, fechou tá. demais, né? A desesperança, Sim, nossa, fazia coisas que agora não faz mais, né? São pequenos alertas, assim. sim, e a desesperança, Nay, esse tema que você tocou, né? Por exemplo, a pessoa não vê mais alegria em nada, nada faz mais sentido, nada é empolgante, né? E isso se perpetua por um longo tempo, né? É algo que na psicologia a gente chama de desesperança, né? Esse ver tudo cinza, né? Não ter mais nada colorido, né? É um ponto muito sensível também. Então, infelizmente, sim, as pessoas, a maioria, né? A grande maioria das pessoas que comete suicídio está relacionado a algum transtorno mental, seja ele de conhecimento da pessoa que está diagnosticada ou não. E aí vamos pensar que quando a pessoa tem um diagnóstico e esse diagnóstico foi partilhado com a família já vai ter outro olhar para essa pessoa, né? E o quanto é difícil, assim, também, dos familiares aceitarem um diagnóstico, né? Sim, Psicológico, psiquiátrico, de sofrimento psíquico. É muito difícil, né? Como, não, mas é bobagem, não, isso aí vai passar. Eu sempre gosto de trazer um exemplo assim, né? Alguém que tá sofrendo do coração, que tá tendo um infarto, ou, sei lá, bateu a cabeça, um hematoma ali, quebrou o pé. Ninguém diz, vai pra casa, toma um chazinho que passa. Dorme que fica tudo bem. Sai, vai lá numa baladinha que não sei o quê. Ai, vai lá na igreja rezar. Quem tá com um sofrimento ali, com uma dor, com algo exposto, ninguém dá pitaco. Agora, alguém que não tá legal, não tá se sentindo bem, tá com alguma questão, sofre de ansiedade, né? Ou tá com sintomas depressivos. Isso aí é coisinha. Isso aí não sei o quê. Como se todo mundo se autorizasse a dar um pitaco e a dizer o que tem e o que não tem que fazer. Não valida isso, né? E aí, quando a gente falava da questão dos transtornos mentais, me veio também que a maior prevalência também tá nos casos de esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, né? Bipolaridade. Então, assim, são também, né, transtornos que demandam mais cuidado mesmo. E que exigem também um diagnóstico com uma equipe disciplinar maior, né? Sim, Um de longa diagnóstico data. mais demorado, no sentido de tempo que requer, né? Não que a gente está falando aqui que existem casos, a depressão, ela acaba sendo mais fácil, entre aspas, de diagnosticar, né? Do que, por exemplo, um borderline ou uma esquizofrenia também, né? E os tratamentos também, né? Que a pessoa vai ter que começar a fazer desde então. Mas esse olhar, né, da família, da rede de apoio, ele sempre vai ser pano de fundo realmente para proteger, né? Quando a gente fala
Rede de Isso. apoio é rede de apoio mesmo, daquela que você pode pá, se jogar e vai E vai ter estar ali. apoio. Né? Vai Vai estar segurar, ali, né? não vai. Vai segurar. Você vai É, segurar. olha só, a Sandy está dizendo aqui, né, que é frescura, é drama, não é isso, né? Isso é muito comum nos discursos dos pacientes, que a família não valida aquele sofrimento, né? Porque daqui a Uhum. pouco é só a validação, né? E validar é o quê? Tá bom, tudo bem, eu entendo que tu não esteja bem, né? Então Uhum. vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. E não, por vezes, né, desvaloriza isso, né? Então Sim, fica cada sim. vez mais difícil. Derrubei aqui. Eu sou completamente estabanada. Quem não é, né? Eu tô aqui com meu É. caderninho bem na mão, ó, porque também qualquer coisa ele pode. Se eu deixar ele no colo, ele escapa. Isso aí, né? Então, que mais? Vamos ver o nosso próximo mito ou Vamos, verdade. vamos lá. Olha, Nai, todos Hum, aqui, né, são bem nebulosos, mas a gente recebeu perguntas, mas a gente acabou fazendo aqui uma mescla, né, uma daqueles seleção. mais nebulosos de todos mesmo, né? Uhum. A intenção de suicídio pode ser interpretada como uma ameaça ou chantagem emocional? O que será? O que O que vocês será, acham? hein, gente? Será que isso Olha, aparece temos como, um né? comentário aqui, deixa eu ler da Daisy. A Daisy escreveu: Hum, é mesmo, quando uhum, acolhemos, ainda voltam momentos de críticas. Mesmo uhum. assim, né? Ainda existe crítica mesmo quando a gente acolhe, mas o nosso papel é sempre acolher, sem julgar, Isso. né? Sem desmerecer, sem diminuir o sentimento de Perfeito. ninguém, né? E também ter esse olhar para que a gente não diminua o nosso, né? Que também é É, muito sempre importante, estar atento, né? Porque né? não existe como calcular a dor. Não tem como saber. É Não. claro que a dor, ela sempre vai ser maior para quem está sentindo, né? Ela Uhum, sempre vai ser maior. Mas não tem como a gente, por isso a gente não tem como mensurar a dor do outro. Mas é acolher, é validar. uhum, Então, né? Será que a intenção, ela pode ser interpretada aí ameaça, né? Tá fazendo uma chantagem, tá ameaçando. né? Quem fala nunca vai fazer. O que será? Hum? Infelizmente ainda existe esse ditado que, né, que é aplicado, que o pessoal fala, quem fala não faz. Aí pronto. Olha só, E aí, coraçõezinho subindo. Gosto de ver, gostamos de ver coraçõezinho a Fran subindo. também tá aí, né? Legal, Ai, muito bom, companhia de todos, né? Mas o que que acontece? Não é para chamar atenção exatamente, tá? Não tem como a gente dizer, mas às vezes isso acontece no intuito de chamar para uma validação do tipo, cara, eu tô sofrendo muito, isso aqui tá insuportável, então eu não aguento mais, ou eu não suporto mais. É como se tomando essa proporção fosse conseguido um outro olhar, fosse conseguido uhum, essa validação e esse amparo que se busca, porque não é usar para chamar atenção, né? Nem sim. para fazer chantagem, mas é realmente o pedido de socorro ali do tipo, meu, não dá, não Tá aguento no, mais. tá Mas no não limite, aparece, não né? aparece. É como eu disse antes, é diferente lá do que aparece no exame lá do cardiologista, Uhum, né? Do raio-x, não sei do que, dos exames de sangue. Não tem sim, como saber, né? Mas será que sim. mesmo alguém que estaria bem falaria algo, né? Dessa forma? Não, alguém que não tá bem não vai brincar com a vida, né? E não é nem Uhum, brincar com a vida, não vai brincar com a dor, né? Alguém que tá sim. bem vai viver. Se a pessoa tá falando Uhum, isso, se ela tá pedindo socorro nesses sinais que ela dá, é porque realmente ela precisa de um amparo, ela precisa aí de uma validação de quem tá uhum. próximo, né? Um acolhimento, né? E aí Isso. até fazendo um paralelo com a nossa primeira pergunta, né? Que a gente falou dos sinais, de Uhum, quem, né, comete suicídio, dá ou não uhum, sinais. Vamos pensar que aqueles sinais que a gente falou lá no comecinho, né? Que são mais sutis, que exigem da gente que está aqui na rede de apoio, que é amigo, que está perto, ter essa uhum, empatia no olhar, aquele sinal que está bem perceptível, é como se fosse uma voz baixinha falando. Já essa, né,
que pode soar como uma ameaça é um grito. Tipo, a pessoa falando, meu, eu tentei de todo jeito te avisar, você não tá me ouvindo, olha. Eu tô ao ponto de fazer, né? A pessoa já tá, até a forma como ela demonstra já tá mais, sabe, bem na beirinha do copo, quase transbordando, né? Ali no começo, aqueles sinais mais sutis, é como se o copo estivesse enchendo, tá ruim, mas tá, né? Mas tá enchendo. Aí já é tipo um grito, falando, meu, tô no limite, tá faltando 2 gotinhas e transborda, né? Então a gente precisa, né, Se torna acolher. insuportável. Acolher esse sinal que é um sussurro, acolher esse sinal que é um grito de socorro, acolher, né? É o mais importante, acolher. Entender, E direcionar. é difícil e desafiador, né? Ixi, desafiador demais, demais, né? Mas é o que nos cabe, né? Cada um aqui é rede de apoio de alguém, Isso. né? E nós temos a nossa. Com certeza. Então, partilhar essas Eu sempre gosto de informações. pensar assim que isso é muito importante, né? E eu sempre gosto de pensar assim que muitas vezes a gente é referência para pessoas que a gente nem faz ideia, né? Então a gente sempre pensa assim, ah, nos amigos, alguém de trabalho, alguém que tá ali, que tá próximo, né? Alguém da família, enfim, alguém que se convive. Mas por vezes existem pessoas ali que a gente nem se dá conta da importância que a gente tem na vida delas, né? Então, o quanto é importante também estar ali como referência, né? Sim, Mas, Tati, e aí? sim, A sim, como pessoa que apoio. supera uma intenção suicida, enfim, ela tá fora de risco de tentar de novo? Olha, Nai, eu vou te falar que acho que esse é o campeão da nebulosidade. Se a gente for pensar aqui, né, em questões. Porque vamos pensar que muitas vezes acaba ecoando no senso comum, né, das pessoas que, poxa, a pessoa tentou, mas ela não conseguiu. Meu Deus, ela vai temer aquilo, ela vai desistir daquilo, né? Muitas vezes é essa sensação. Meu Deus, eu tive a um passo de, então eu vou sair, eu vou correr para trás e não vou mais tentar. E infelizmente, na grande maioria dos casos, é justamente ao contrário. Por quê? Porque a pessoa já passou pelaquela fase da ideação, ela já fez o plano, ela já colocou em execução. Ela já Por conhece o caminho. algum detalhe não aconteceu, mas o caminho está traçado. E é aí que mora o grande perigo da nebulosidade, dessa dúvida, desse mito que ecoa, né? A pessoa já percorreu aquele caminho. Na cabeça dela é fazer um ajuste e ela vai ter êxito, né? Então, a, a recorrência, né, da pessoa tentar, ela é quase que automática. A pessoa tenta até conseguir, não fica só na tentativa, né? Então, Se esse é não houver ali é um um tratamento. grandíssimo mito. E ainda mais, né, na verdade, porque as pesquisas, os índices, eles estão mais concentrados nas, tipo assim, a pessoa tentou e conseguiu. Mas casos no sentido de tentou uma vez e não conseguiu e tenta novamente e não consegue, vamos pensar, a tentativa e o não conseguir muitas vezes fica na família. Não é um dado que pode gerar estatística. Não é um dado que São acaba, muitas subnotificações, né? acaba chegando, por exemplo, né, a pessoa às vezes tomou uma quantidade exagerada de remédios. Ela chega no hospital com uma intoxicação e nem sempre isso é associado a uma tentativa e que pode depois gerar um índice para se ter certeza de quantas pessoas retentam, quantas pessoas conseguem. Isso acaba ficando muito na família também. Então é muito difícil até de ter índices para se trabalhar com eles. Então é muito importante, acho que quando eu falei desse que é o mais nebuloso de todos, porque, poxa,
é importante a gente ter em mente que a pessoa já percorreu o caminho. Ela já moveu. Aquele copo que a gente falou que faltava 2 gotinhas, ela colocou mais uma quando ela tentou. Quando ela agiu para percorrer esse caminho. Né? Né? Ele já transbordou uma vez. E são muitos movimentos que podem acontecer ali, né? Então, pode ela nunca mais tentar? Pode. Pode nunca mais esse pensamento passar? Pode. Mas também, por outro lado, né? Pode haver uma recorrência aí. Então, não tem como validar. Mas, enfim, é um mito. Né? Isso pode acontecer, é um sim. grandíssimo mito. Esse grande. Nebulosíssimo esse. Aí, Nai, eu vou te perguntar uma coisa. A gente está falando tanto aqui de rede de apoio, né? Bora colocar um mito ou verdade falando desse pessoal. Quem tenta suicídio não pensa nos familiares ou nas pessoas que ele ama? Será que quem tenta o suicídio não está nem ligando para as pessoas que ama, para os familiares? Será? O que será? Quem está nos acompanhando aí na live, o que vocês acham? Será que isso é real ou será que isso é um mito? Será que quem tenta suicídio pensa nos familiares? Como é que é? Será? O que é que vocês acham aí, pessoal? Tô vendo aqui. Quem tiver dúvidas também para colocar aqui pra gente. Ai, Fran, linda, eu vi agora. Os comentários para mim estão mais... tipo, delay, sabe? Eu não tinha visto. Delay. É natural. Acontece, né? É assim mesmo. Mas então, né? A pessoa que comete o suicídio, que tem, né, um plano ali, enfim, ela tá completamente afogada na sua dor, no seu sofrimento, né? Então, ela não consegue nem pensar no outro, né? Até porque a gente vai falar depois dos fatores protetivos, a família, a rede de apoio é um fator protetivo. Então, a gente sempre fala muito, busca isso assim com os pacientes, da ancoragem, né? Não, o que dentre todas essas, dentre essa lavada aí de problemas e de coisas ruins, né? O que mantém vivo? O que ainda te traz essa ancoragem para continuar vivendo, né? E aí, muito provavelmente, vem a família. Claro que, muitas vezes, por questões de relacionamentos tóxicos, abusos, enfim, né? Rompimentos, muito sofrimento, às vezes acontece, sim, de querer causar dor no outro, né? Mas isso não é vou fazer isso para que todo mundo sofra, ou enfim, né? Até porque, se a gente for pensar, tem dados que dão conta de que a cada um suicídio, no mínimo 135 pessoas são afetadas diretamente. E dessas 135, de 8 a 12 vão precisar de apoio especializado. Então, é muita gente que sofre, né? Diante de uma situação assim. Então, a pessoa, ela tá ali afogada nos problemas dela, ela tá ali afogada naquela dor, ela não consegue nem pensar nisso, no outro, né? Então, ele é um grande mito pensar que quem tenta suicídio não pensa nos familiares. Né? É um mito enorme, enorme. É muito difícil, né? E aí, olha só. Será que quem tenta suicídio faz porque não consegue lidar sozinho com a sua dor? E aí, pensa nessa atitude como uma única saída para acabar com tudo? Né, gente? Esse também é um grande mito, né? Um grande mito você achar que a pessoa tem que dar conta de tudo. Eu acho que esse mito, ele tá fundamentado aí, né? Que a gente precisa dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta. E a pessoa, quando comete um ato de tirar a própria vida, realmente é porque ela tentou de todas as formas. Ela fez de tudo que ela podia. Ela sussurrou. Queria acabar com a dor e não com a vida. Ela gritou, né? Ela sussurrou, ela gritou, mas ela queria acabar com a dor. E a dor era tão grande que ela não conseguiu pensar em mais nada, nem na própria vida, só em tirar essa dor, que ela não estava mais conseguindo lidar, né? Então, quando a gente fala da empatia, quando a gente fala de não diminuir o sentimento do outro, é sobre isso, né? É sobre entender que o que dói em mim não dói no outro. E o que dói em mim pode doer 15 mil vezes mais no outro, né?
Não tem E como chega um saber. ponto que muitas vezes vira uma bola de neve tão grande que a dor é tamanha que realmente ela não tá mais cabendo aqui. Vamos pensar proporcionalmente? Tá doendo tanto, tá tão grande que Que não cabe. não cabe. E a única forma de lidar com isso é não caber mais em lugar nenhum, né? É realmente sumir. Por isso que muitas vezes, né, a se atentar a essas falas do eu quero sumir, eu quero dormir e nunca mais acordar, eu não quero mais estar aqui, né? Eu queria cavar um buraco, entrar dentro e não sair mais dele. Sabe, todas essas situações estão associadas ao quê? Ao desaparecer, ao, né, sumir daquele contexto, sair daquele Não lugar. suportar mais. Não suporta Realmente. mais, Não né? suportar mais. Então, E aí que ninguém precisa suportar sozinho, não ninguém precisa, precisa. não deve, né? Existem muitas formas de buscar ajuda, de uma ajuda especializada ajudar aí, seja com medicamento ou, em Uhum. alguns casos, sem a ajuda do medicamento, mas só o acompanhamento mesmo, só. No sentido de que, né, vai conseguindo. Então, eu sempre digo que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Aquela frase, né, tão Sim. difundida no nosso meio da psicologia, que no processo de psicoterapia, por exemplo, a gente consegue sair, ver o problema de fora, né? E aí fica mais fácil de ir lidando com uma coisa de cada vez, para ver que tem jeito, que se tem vida tem jeito, né? Por isso até, né, Nai, que a gente colocou o nome dessa live justamente disso. Porque tem vida, né? Então tem jeito. A gente se atentar a esses sinais enquanto a pessoa está aqui, enquanto a gente está aqui. Porque não é vergonha pedir ajuda, né? Como a gente falou, a gente não precisa e a gente não consegue dar conta de tudo. Pessoal, todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, nenhum de nós consegue, nenhum de nós precisa dar conta de tudo. Porque muitas vezes quando a gente pensa até, e aí é uma associação que eu creio que a grande maioria faz aqui, quando a gente pensa em dar conta, automaticamente vem dar conta e bem dado. Que não é só dar conta, não é só fazer, gente. É É fazer bem perfeição feito. ideal É o que não perfeito. existe. Como que a gente chega nesse lugar se esse lugar não existe? Como se a gente chega no lugar de dar conta de tudo, se o dar conta de tudo não é um lugar. Ele não existe mesmo. Não. Ainda mais dar conta de tudo bem feito. Não tem como. Então, é o se acolher, né? Não tô dando conta. Vou pedir ajuda de alguém, assim, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente é pequeno, a gente aprende a andar assim, ó. Porque sempre tem alguém segurando na nossa mão. Sempre tem, né? Quem é que bebezinho que saiu do engatinhar e já conseguiu andar praticamente sozinho? Se não foi um cuidador, um pai, uma mãe, se apoiou no sofá, pegou uma cadeira, uma parede, mas teve um apoio, né? Então que a Caiu um gente monte de também, vezes, levantou, foi em frente. não é? Mas foi, né? Então assim, aos poucos, poxa, não tô dando, eu preciso de uma mão, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, né? Deixa eu falar, né? Deixa eu falar que eu preciso. É importante, né? Tudo bem. E aí, pessoal, feliz daqui, ó, tem bastante gente aqui com a gente, hein, Nai? Tô bem contente, né? Legal. E aí, estão gostando, pessoal? Vamos ver daí coraçõezinho subindo. O que vocês estão achando? Vocês têm alguma pergunta, né, para fazer pra gente? Coloquem aqui. Veio uma pergunta, Nai, na minha caixinha, que eu acho que a gente acabou até já abordando aqui, mas eu quero, né, colocar também. Apenas pessoas com depressão tentam suicídio. Então, assim, é algo que a gente já até colocou aqui, né? A depressão, ela acaba, assim, sendo o maior, né, dos transtornos mentais causadores, mas não é só ela, né? Mas ela encabeça a lista. Sim. Né? Faz parte do conjunto, né? Olha aí, a Kívia tá nos assistindo também, que live Kívia, maravilhosa, amiga, legal. sempre. Bom Sempre ter aí acompanhando. com a gente, né?
Isso. Que legal ver coraçõezinhos aí subindo também. A gente fica bem feliz porque esses corações ajudam, né? Até o próprio algoritmo do Instagram a mostrar para mais pessoas esse conteúdo, né? E o que a gente quer com esse momento aqui de partilha, de conversa, de fala, de escuta, que ele gere ação, né, Nai? Eu sempre falo em live para as minhas pacientes, acho que o mais importante de tudo é despertar nas pessoas a ação, né? Que possas, poxa, eu absorvi aquele conteúdo, e agora, o que que eu vou fazer com ele? Ah, eu vou Eu vou apurar, colocar ele em prática. vou, poxa, eu escutei lá na live, eu vi com as meninas que eu preciso me acolher. Caramba, tô aqui pensando, acho que eu não tô me acolhendo muito. Então, bora se acolher. Já é uma Poxa, eu grande acho. atitude, né? Poder ser mais gentil consigo próprio. Consigo próprio, né? Gerar atitude. Então, é isso. A gente fica feliz de ver coraçõezinhos subindo, porque é transformação, né? É Isso. transformação chegando para mais pessoas. Ah, coraçõezinhos também no comentário. É, que delícia, que Isso bom, aí, que bom. legal. Ficamos muito, muito, muito felizes. E aí, vocês acham que esses mitos e verdades, né? Deu para dar uma dissipada nessa nebulosidade que os envolve? O que vocês acharam aí, pessoal? Coloquem aqui nos comentários pra gente, que a nossa ideia é essa, né, Nay? Dissipar essa neblina aí que existe, Isso aí. né, por trás do tema do Setembro Amarelo, né? E o que está muito por trás de tudo isso também, né, Tati? Aquilo que a gente já falou lá no começo, que é não tem cara, né? Sofrimento psíquico não tem cara. Daqui a pouco as pessoas olham para alguém e dizem, mas fulano tinha tudo. Tinha casa, família, emprego, dinheiro, tava bem, mas o que que é isso? Né? Mas é isso. Daqui a pouco o que se passa lá dentro estava bem por fora. Mas o que se passa lá dentro, as questões que aquela pessoa vive, daqui a pouco desde a sua infância, enfim, coisas que lhe aconteceram e que são próprias dela. Isso não aparece, né? Isso as pessoas não veem. Então, quando a gente escuta o outro, quando a gente acha que aquilo que é do outro é bobagem, a gente não sabe o que está se passando por ali, né? Nós Uhum. tínhamos também o outro mito ali, que é da questão da situação Da financeira, né? financeira, é. Ah, alguém que tem uma boa condição de vida, tem uma situação financeira legal. Você pode cometer suicídio também? Pessoa rica não faz isso? Quem, né, tem muita grana, o dinheiro, né? O dinheiro não é um fator protetivo, De nenhuma né? forma, né? Nessa Talvez hora, talvez a estabilidade pode ser que sim, né? Mas o fato de só o dinheiro em si, assim como a falta dele, né? Muitas uhum, dívidas, muitas coisas às vezes podem ser muito mais um fator de risco do que uhum, um fator protetivo, né? sim, sim. Então, são Mas muitas questões que estão envolvidas aí, né? hum, E que muitas vezes ficam mascaradas, é que a gente não uhum, consegue ver, porque não tem como mensurar aquilo que é do outro, né? Aquilo que é do outro a gente não consegue ver, não consegue mensurar. Então, essa que é a ideia da empatia, do acolhimento e do não julgamento, né? não Que se julgamento. algumas dessas palavras aí vocês levarem daqui, a gente sai muito feliz, né? Como Já dever saímos cumprido, digamos muito, assim, né? Porque a gente veio com essa muito ideia de falar sim de prevenção, mas de falar de vida, né? de vida. E vida sendo vida, ela vai ter sofrimento, ela vai ter muita coisa ruim também. Não vai ser só coisa boa, né? Então, e isso não é menosprezar aquilo que o outro passa, enfim. Existem pessoas que, de fato, têm uma vida muito sofrida, tem muito Uhum. sofrimento, parece que é uma coisa atrás da outra, assim, né? Mas acaba se encontrando um jeito de lidar com aquilo, tá? E aí, pra gente ir fazendo, né, se encaminhando para um fechamento da nossa live, a gente quer trazer para vocês, então, alguns fatores de risco e alguns fatores protetivos de ancoragem aí para esses casos, né, de prevenção de suicídio, né? Vamos ver, Tati, quais são os nossos fatores de risco aí? Né? E olha, quando a gente fala, né, muitas vezes a gente vê informações falando do Setembro Amarelo, a gente vê muito se bater na tecla dos fatores de risco, né? E a nossa intenção aqui é trazer para esses fatores de risco um protetivo equivalente para que a gente foque
nesse, né? Porque vamos pensar, a gente quer atuar na proteção, no acolhimento, né? A gente não quer, a nossa intenção aqui é justamente levar o conhecimento para que você fique atento e possa se blindar para que não aconteça. E é claro, se acontecer, a gente sabe como agir, né? Mas falar desse para, né, Nay? A gente falou, poxa, vamos... acho que essa é a informação, né? Primordial, né? O protetivo. Então, vamos lá, né? Vamos pensar aqui num fator de risco que, gente, ele infelizmente, né? Ele pode estar presente na grande maioria das pessoas, porque todo mundo tem uma família. Todos nós temos uma família. E problemas familiares, né, podem ser, sim, um fator de risco. Problemas recorrentes com pai, com mãe, relacionamento, filhos, primos, brigas, desentendimentos. Problemas familiares acabam sendo um fator de risco. E o que a gente pode, Nay, entender como um fator protetivo para problemas familiares? As conexões positivas, as conexões, sejam elas familiares, sejam elas de amizade, uma rede de apoio ali que nem sempre vai ser a família, né? Então, por vezes, a família ali está em risco, está vulnerável, é aquilo que causa daqui a pouco sofrimento. Então, a gente vai contar com a rede de apoio num outro ângulo, né? Com relações fortemente estabelecidas, conexões ali positivas, validadas, que vão ajudar no enfrentamento. Nós somos seres sociáveis, né? Então, cada um ao seu jeito, nós precisamos uns dos outros. E aí entra a história do não estar sozinho, né? Do quanto o outro que tá ali, que seja família, que seja uma amizade, pessoas em que se estabelece relações de confiança, podem ser fatores protetivos e de ancoragem no momento, assim, de vulnerabilidade e de risco. E sabe o que é o mais legal, Nay? Saber que todo mundo que tá aqui é um fator protetivo de alguém. Olha só. Todo mundo que tá aqui é fator protetivo de alguém. Todo mundo que vai ver depois dessa live no gravado, você que tá vendo no gravado, você é fator protetivo de alguém. Então, poxa, sabe? É outra coisa que a gente, né, Nay? Bora sair dessa live com essa perspectiva de pensamento. Poxa, eu sou fator protetivo de alguém. Eu posso nem ter ideia quem é essa pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que sabe, mas descobre que não é só daquela, existem outras pessoas. Mas todos nós aqui somos fator protetivo de alguém. Olha só. Que lindo, né? Que lindo. Ser a gente uma ferramenta, muitas vezes, para acolher, para salvar uma vida, né? A vida de alguém. Então, essa é a mensagem, né? Que a gente leva daqui, uma das, né? Que nós queremos que todo mundo leve daqui, né, Nay? Mas, um outro fator de risco, e esse fator permeou a nossa conversa aqui hoje, né? São problemas de ordem da saúde. Puxa, esse é um fator de risco muito sensível, né? Pessoas que descobrem uma doença grave, um estágio terminal. Então, isso é um grande fator de risco. E sempre pensar assim, né, gente? Nunca vai ser um caso isolado, tá? É sempre assim, a combinação é multifatorial. É a combinação de muitos fatores ali que podem levar, né, que podem causar um suicídio. Então, não é uma coisa só. Mas percebe que só uma dessas que a gente já falou, e dessas que a gente ainda vai falar, só uma já é uma baita coisa. Né? Então, pensa quando tudo isso está combinado. É uma situação bastante difícil. Então, para problemas graves de saúde, né? O que a gente pode pensar ali? A pessoa vai precisar, sim, de uma rede de apoio ali. Ela vai precisar, talvez, ressignificar muita coisa. Poder pensar no que ainda está ao alcance, né? E talvez ter a clareza disso que pra gente é muito abstrato, por vezes, que é a finitude da vida. Que é o ciclo, né? De uma forma ou de outra, o ciclo vai se encerrar um dia para todos. Mas a gente tem em mente aquela ideia de nasceu, cresceu, viveu, ficou velhinho e aí morreu, né? Então, quando chega isso de uma doença grave, de alguma coisa assim, em que se aproxima a ideia de morte, é muito difícil, por vezes, as pessoas não suportarem isso,
né? E buscarem essa saída. Então, ressignificar, buscar saber mais sobre aquilo, né? Apoiar, ter as conexões ali de confiança que vão poder estar ajudando aquele que está ali a enfrentar aquele momento difícil. Sim. E uma coisa que você falou, né, Nay? Acho que é bem importante até frisar, buscar conhecer mais, saber mais do que está se acontecendo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa descobre uma doença terminal ou algo que é de ordem da saúde e ela desconhecia, não sabe como lidar com aquilo, né? Então, o Se assusta, né? desconhecido, por si só, ele amedronta, ele congela, né? Ele paralisa. E muitas vezes, para que essa paralisação não continue acontecendo, infelizmente, às vezes a pessoa pensa, poxa, não vai ter mais jeito, vai ser a pior coisa, não quero mais, né? Não vou suportar. Não vou E, suportar, poder... né? e é nessas horas que às vezes se descobre a força que se tem, né? E aí as pessoas vão se superando, assim, né? Os seus limites, buscar relatos e histórias de superação ali, de quem já viveu isso, né? De como foi, enfim. Hoje a rede social, ela facilita muito isso, né? Assim, A gente consegue acessar muitas histórias, muitas pessoas que já passaram pelaquela mesma situação, enfim, e tudo isso vem para ajudar, né? É o aprendizado, é o conhecimento que vem ajudar e que vem dar ali uma esperança de que, olha, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir, né? Se deu certo para ele, também vai dar certo para mim. E aí vai nutrindo, né? Uma esperança ali de que, bom, são ressignificações, né? Importantes. ressignificar, que é extremamente importante, né? Uhum. Agora, poxa, esse fator de risco, ele tá bem, né? Ele acaba englobando muitas coisas, que são momentos sucessivos de risco. Poxa, isso é um fator de risco bem parrudo, né? Vamos dizer assim. Esses momentos excessivos de risco. O que é que a gente pode fazer, Nay, para se Aí blindar? vem a questão muitas vezes, da própria espiritualidade, né? Da onde a pessoa vai buscar forças, no que ela acredita, né? A fé, que é aquilo que a gente diz, né? Que tá dentro de cada pessoa, e é isso que vai ajudar ela a encontrar forças, a poder seguir naquele caminho, a poder buscar, enfim, resoluções para aquilo que ela está vivendo. As vivências da espiritualidade ali, elas são muito fortes também, né? Sim, sim, Como um elas fator protetivo. ressignificam muito, né? E aí a gente entende aqui por risco problemas extremamente desafiadores, situações onde a pessoa não vê que vai ter uma saída, né? Um problema muito grande. Isso pode englobar N Muita coisa. situações, né? Um exemplo é a Associação. questão da pandemia, né? A questão da pandemia também colocou muitas pessoas em risco, como uma situação de extrema vulnerabilidade, coisas que a gente nunca tinha vivido. Então, pessoas que viveram períodos assim muito difíceis, de Sim, extremo sofrimento em função da pandemia. é um fator de risco muito grande, mas ter onde se ancorar, ter É no muito que importante. acreditar. É como a gente falou, né, da rede de apoio, ter aonde se apoiar, porque a espiritualidade, a religiosidade, a crença, né, em algo que está É muito acima de importante. nós, ou que gera bondade, que quer a bondade, que quer o bem, né, também nos dá essa paz, esse conforto, esse apoio que a gente precisa, né? Esse fator de risco, ele nunca acontece sozinho. Ele vem sempre associado com algumas coisas, que é o isolamento social. Esse daí, o isolamento social, né? Quando a pessoa, poxa, era falante, saía, se divertia, era comunicativa e de repente a gente, né, vê aquela pessoa murchar e não quer mais sair de casa e mesmo a balada ou o lugar que ela mais gostava de ir, que não perdia. Nossa, não, toda vez que for para a praia, pode me chamar que eu vou. E aí você chama a pessoa uma vez, aquele sol lindo, aquele dia maravilhoso, aquele final de semana perfeito. Não, vou ficar em casa. E isso se torna recorrente, recorrente, e vai amplificando, amplificando. E aí, esse isolamento, como que a gente, né, pode se Vai dando proteger? conta, né?
a prática da atividade física ajuda muito, Uhum. né? E Sim. aí a questão do tratamento e do ir se expondo de maneira confortável, né? Sempre poder pensar assim, e vem o alerta de quem está próximo e o autocuidado, né, de cada um que está ali, de poder se observar e vendo, opa, peraí, mas tem alguma coisa errada então, né? Se antes eu gostava, se antes tudo isso me fazia tão bem, e agora não faz mais, então o que será que tem aí? Como é que vai viver na rua ou viver com as outras pessoas o tempo inteiro? Mas é Não é? poder ir se observando e começa então com uma atividade física, vai se expondo aos poucos, vai fazendo aquilo que vai deixando confortável e lidando com isso, né? Estando atento a isso, é importante. Atento, atento. Sempre, né? Essa atenção em si e no outro, né? É o mais importante. Com certeza. A gente falou também, né, desse tema numa outra vertente. Mas os problemas financeiros, putz, grila, esse daqui, porque a gente, né, no Mitos e Verdades a gente falou, poxa, pessoas que estão bem de grana, ricos, podem, né, atentar contra a vida. Uhum, uhum. É uma Sim. vertente, né? A pessoa tem abundância de dinheiro. E aqui, Uhum. problemas financeiros. Poxa, a gente está falando quando a pessoa está naquela situação, né? Não consegue, né, dar conta do sustento, do mínimo. Problemas financeiros aqui no sentido de também de falta, né? De perda, de não ter. E aí? É muito difícil, né? E aí o que vem para ancorar isso aí são o quê? Planejamento financeiro, né? Replanejar, reestruturar, sejam as entradas, as saídas, enfim, ver o que está acontecendo ali e buscar um auxílio, né? Existem saídas, existem ferramentas para poder trabalhar com isso também e para ir dar conta, né? Por maior que seja a dívida, então, né? Mas existe como trabalhar nela para poder tornar ela passível de dar conta, enfim, e pensar que de repente precisa reduzir o passo, né, para poder dar conta ali, tem que andar mais devagar, tem que replanejar, mas dá para dar conta dos problemas financeiros também, né? Replanejando, reestruturando, buscando ajuda com os entes financeiros, né? Ativando a rede de apoio ali também para ajudar a pensar, de repente, não só com ajuda financeira, mas com, né, com estratégias ali para buscar uma alternativa. Esse tema, essa parte que você falou agora, né? Estratégias. Que quando a gente fala de ajuda, muitas vezes a gente está pensando no aporte financeiro mesmo. Ó, então, eu vou te prestar esse dinheiro aqui. Não. Às Mas não vezes vai resolver. não é uma estratégia, porque Não. você vai só mudar o lugar que você está Tapar o sol com a devendo. peneira. Não é? Então, Não vai assim, resolver. estratégia, né? Poxa, se eu não consigo pelo menos empatar, se eu não consigo parar de perder, vamos tentar pelo menos empatar nesse jogo aqui, né? E aí começar a se reestruturar com estratégias, né? Para vencer problemas financeiros, sim. Eles também são uma pedrinha que colabora muitas vezes, né? Com uma doença mental, com acarretar realmente chegar às vias de fato, porque também Dificuldade. não vê saída para essa enxurrada de dívidas, né? E aí isso Vem tudo acarreta o junto. adoecimento mental, né? Com certeza. Eita, esse então, Nai, esse Para daqui, fechar com esse chave de ouro, assim, né? não Esse é é o nosso último fator, assim, para fechar com chave de ouro. problemas psicológicos. Poxa, meu, esse então, que fator de risco. E quando a gente fala aqui que os problemas psicológicos são um fator de risco, em nenhum momento a gente está querendo normalizar ou rotular que associa o problema psicológico ao suicídio. Né? Porque quando a gente fala aqui de problemas psicológicos, a gente está falando de um problema psicológico que não foi tratado, que foi muitas vezes engolido, né? Que foi subestimado pela pessoa, pelo entorno, né? E que não houve o tratamento adequado e aquela dor foi crescendo, crescendo, crescendo. Porque existem pessoas que têm sim problemas psicológicos e que nunca nem passou pela cabeça tirar a própria vida,
né? Uhum, Por sim, quê? claro. E a gente está falando aqui de problemas psicológicos indiferente do grau, né? Da intensidade Uhum, que aquilo sim. ataca a Como pessoa, um todo. né? Uhum, Como um como um todo. todo, né? Então, não é rotulando, mas Uhum, problemas psicológicos, sim, uhum, eles são uhum, um grande fator de risco, né? com E aí, certeza. Nai, o que a E aí gente a faz? ancoragem vai ser o quê? Vai ser buscar ajuda, né? Se abrir para aprender, para ver uma visão nova, um olhar novo sobre aquela situação, o Uhum, autoconhecimento, se entender, pensar por que para si aquilo ali é um problema. Como é que eu vou dar conta disso? Por que isso me incomoda tanto? Né? Por que essas coisas me fazem tão mal? E uhum, também, acima de tudo, assim, né? A ressignificação. Aquilo que a gente sempre fala, tanto se fala da resiliência, né? Que é isso, que é a uhum, capacidade de contornar tanta dificuldade, às vezes, tanta dor, né? Adversidades tão grandes, mas que se consegue, através de tudo isso, um, reverter esse quadro, trabalhar, tornar ele possível, tornar ele suportável, tolerável uhum. de se viver, né? Eu Sim, acho que aí a gente fecha, assim, com chave de ouro, digamos assim, né? com O certeza. nosso momento de conversa hoje, né? Espero Ah, que tenha sido muito valoroso isso e poder pensar, né? Que até tem uma frase que eu acho muito legal, que é a do ai, me fugiu agora a página, né? Do é alguma coisa amarelo que eles têm assim, tá. né? Que é do seja qual for a tua história, né? Tu não precisa enfrentar isso sozinho. Não precisa. Então, que fique essa mensagem assim, né? E que a pessoa consiga então tornar mais empático com o outro, se olhar com mais carinho, buscar ajuda quando vê que tá difícil sozinho e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? É Sim, assim não tem mesmo. problema. Pedir ajuda, né, é um ato de coragem, né? Uhum, Não é um ato de fraqueza. uhum, Outra coisa que a gente quer que toque o coração de cada um. E aí, quando a gente fala do Setembro Amarelo, quando a gente fala de uma dor que está me incomodando aqui, poxa, não passa nada disso pela minha cabeça, mas eu tô com uma dor que está me incomodando demais. Peça ajuda, uhum, uhum. peça Não precisa ajuda. esperar o copo Não, derramar, né? Sempre gosto de não, pensar em poder esvaziar o copo um pouquinho por sim, dia, um pouquinho por vez. E um às vezes tem pouquinho por situações vez. que ocupam o copo todo, né? Uhum, Então, não precisa esperar chegar nesse ponto para buscar não. ajuda, para lidar com isso. Às vezes são questões pontuais, né? E a gente É, consegue viver melhor depois disso. depois de esvaziar esse copo, né? Ele tá vazio lá e a gente pode preencher ele, olhar ele de uma outra Coisa forma, boa. né? E só colocar coisa boa lá dentro, né? Uma das formas de se esvaziar esse copo por exemplo, na terapia, né, Nai? A gente sabe muito bem disso, a Sim. gente vive isso no nosso dia a dia. Uhum. E é muito Uhum. bom para nós, né? A gente se sente muito grata de ser esse lugar que as pessoas podem vir para esvaziar o copo delas com segurança, Uhum. numa rede de apoio, É. né? Que tem base científica, que tem Uhum. suas regras, né, de sigilo e que a gente está lá realmente para ser esse porto seguro que a pessoa pode chegar lá, Isso. esvaziar o copinho dela e depois seguir Com bem, segurança. né? É isso. Sair da Com ilha para segurança. olhar a ilha de novo e depois Isso. poder olhar a ilha de fora e falar: nossa, eu não tinha percebido que aquele coqueiro tá dando uma Uhum. sombra maravilhosa e que tem um É coco isso. ali que eu posso beber, né? Se Então, deletar. É, não é é isso. vergonha, é coragem. Uhum. Procurar É ajuda, isso aí. né? Ter essa ajuda aqui, ó, que vem, né, Uhum. na nossa história de cada um de nós, dependendo do jeito que ela veio. Mas qualquer ajudinha, desde que seja do nosso cuidador lá na infância, segurando a gente para conseguir andar, a gente teve É. essa ajuda e Sempre é ela bem-vindo. Com precisa certeza. fazer parte da nossa vida adulta também, Uhum. né? É. Ai, que Olha, a legal, Márcia aí Lili. tá dizendo muito bom, meninas. Gratidão. Legal, Márcia. Ah, Obrigada que pela tua legal. companhia aí, né? A Muito gente é obrigada. muito grato por cada um que esteve aí com a gente, né? Sim, Por essa sim, hora de conversa aí, né? né? E quem não teve, depois isso vai ficar lá no gravado para poder acompanhar. E obrigada, né, Tati, por poder estar Sim. aqui, pela disponibilidade do teu tempo, da tua companhia, do teu Ah, conhecimento, né? Que possamos fazer isso por mais vezes aí, tá bem? Gratidão com por certeza. tu estar aqui com a gente. Ah, eu também, Nay. Amei o convite.
Fiquei muito feliz de estar aqui, da gente ter esse papo tão gostoso que a hora passou. E eu vou te ser sincera que quando você falou hora de conversa, eu dei uma olhadinha no relógio e falei, gente, Já como passou assim? da hora. Já Até minha luz passou? aqui, ó. Minha luz queimou. Olha, Queimou mesmo. e você fala, gente, Coisas que acontecem, correu, né? não é vida sendo vida, não é vida sendo vida. Passou tão leve, tão gostoso e de coração, eu espero que para todo mundo que ficou aqui com a gente, quem vai ver no gravado depois, que essa hora de conversa também passe assim, leve, gostosa, e que todo mundo saia daqui com algo na cabeça que fale, poxa, isso aqui eu posso colocar em prática. Isso aqui eu vou começar a olhar diferente. Isso aqui eu vou agir diferente da próxima vez que eu me ver nessa situação. Esse é o meu desejo para cada um de nós, né? Porque a gente também aprende, né, Nai? A gente está falando para nossa audiência, mas a primeira a aprender, né? Somos nós. Somos nós também. Então que a gente e que todo mundo que está aqui saia com esse pensamento. Muito obrigada para todo mundo. Foi um momento muito gostoso, muito mesmo. Isso aí, um abração. E a gente vai postar depois a live no nosso feed, né? Quem quiser voltar lá depois, deixar uma palavrinha aí que ficou dessa live, né? Um tema tão complexo, um tema tão pesado. Então, é delicado da gente trabalhar com isso, né? Porque é um tema complexo, a gente precisa ter cuidado com os gatilhos, mas a gente faz o possível para tornar isso algo acessível, para que todo mundo consiga se sensibilizar e poder sair daqui um pouquinho melhor do que entrou. Tá bem? Bruna, obrigada, parabéns, show, legal, a Nelce, muito legal. Obrigado pela companhia de todos e até mais. Tchau, tchau. Um beijão. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau.